Cadê o João agora? Agora é ele que não está conseguindo entrar. Então. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você Pois não? mora em São Paulo ou no Rio? São Paulo. São Paulo? São Paulo, Eu sou sim. esposa de um IBMista, de um ex-IBMista, Aldo Mário de Paoli. Então, como no caso isso interessa diretamente a mim, né? Por isso Tá. que estou assistindo essa live para entender o que pode acontecer, porque essa é uma preocupação que nós esposas temos no falecimento do marido, né? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Foi o que aconteceu, inclusive, com essa minha cliente, né, aqui do escritório. Ela teve realmente o óbito do esposo e se sentiu perdida, porque Com realmente é isso, certeza. né? Uma vida de benefício, quando além da perda do cônjuge, né, ainda Sim, perde-se também o plano de saúde, que é um benefício de grande valor, né, e sim, de e a grande idade, assistência. e a gente já passa dos 75, né? Eu já tenho Uhum, mais de 75, meu marido tem 80, então eu sei que vai ser difícil numa hora do falecimento dele, que eu espero que demore bastante, mas que eu também. não vou conseguir um plano. Não, como eu estava falando um pouco antes, né? Ah, agora voltou o Olha lá, João. olha lá, eu Voltou. vou pelo celular, porque aqui pelo notebook o bicho está pegando. Vamos lá. É como eu falei, Agora está Samir, dando, está funcionando. É um notebook, não sei qual é aí. Estou botando todo mundo aí para assistir. Vamos lá, só um instantinho. joia. Espera aí. Podemos ir, vamos lá. Vamos lá. Marcelo, você estava conversando, já falando alguma coisa aí? Eu estava conversando com a dona Miriam, com a senhora Miriam, que ela disse que é exatamente o caso dela, né? Que ela Uhum, é esposa de um IBMista, uhum. e que por isso é exatamente o caso dela, né? O seu Então, marido é falecido, Miriam? Porque eu não Não, estou... não. Não, meu marido é vivo Está ainda, o vivo. Não, nome dele é é desculpa. o Aldo Mário Aldo. de Paoli. Tá, desculpa estar perguntando isso, mas é que tem uma diferença, né? Ele vai explicar. É porque a primeira coisa que vem, a primeira pergunta que faz é o seguinte: eu posso fazer isso agora? Que pareceria o mais razoável, né? Porque você já resolve tudo em vida, e depois, quando você for, está tudo resolvido, mas não pode. Infelizmente, É isso o verdade. Marcelo vai falar sobre isso, né? Vamos lá, Marcelo, manda Isso, bala aí. é exatamente isso. Infelizmente, a gente não consegue tomar uma atitude prévia, né? O que de fato seria muito mais, deixaria muito mais tranquilos os beneficiários, né? Tanto os IBMistas quanto os respectivos cônjuges, mas infelizmente não é possível. Por quê? Porque a gente depende que a Bradesco Saúde e a estipulante, no caso, a Bradesco, excluam o IBMista restante, digamos assim, ou o cônjuge restante após a morte do titular. Eu não tenho como tomar uma providência agora, prévia, antes, porque não há uma negativa, né? Apesar de termos um contrato que diz que 90 dias após o óbito do funcionário aposentado da IBM, o cônjuge ou dependente será, abre aspas, expulso, né, do plano do seguro-saúde, do Uhum. benefício, a gente não tem como tomar, por enquanto, nenhuma providência. Porque o contrato, o estipulante do contrato, na verdade, é a IBM, né, que fez a contratação, a empresa fez a contratação em nome dos funcionários aposentados, né, em princípio, é uma regra válida, né. O que a gente faz é, havendo um cônjuge que será excluído em 90 dias, ou com doença grave, ou idade avançada, impossibilidade de contratação de outro plano, aí sim a gente entra com essa ação judicial em qualquer estado do país, tá? Para conseguir a manutenção desse beneficiário.
Então, infelizmente, a gente não consegue fazer isso antes Com certeza. do óbito. Isso Infelizmente. E uma outra coisa também que é importante, né, Marcelo, falar, é a questão da agilidade na tentativa. Porque, por exemplo, você tem casos, eu agora estou tentando ver se tem pessoas cujos cônjuges já faleceram há algum tempo. Mas aí o que aconteceu durante esse tempo? Porque tudo isso é argumento ou não argumento para o Marcelo que vai defender, tá certo? Se uma pessoa Sim, sem morreu o dúvida. ano passado, a pessoa já contratou um outro plano e já está nele, onde é que você vai mostrar a dificuldade, a emergência, né, Marcelo? Fala um pouco sobre isso, a questão Isso. da necessidade de... Fala aí. Essa ação judicial, ela tem alguns argumentos muito específicos e importantes. O primeiro deles é o tratamento ou a doença crônica, ou a idade avançada, né? A segunda é a impossibilidade de contratação de um novo plano de saúde, seja porque, em função da doença crônica, esse beneficiário, esse proponente, ele vai ter carência por doença pré-existente de 20 até 24 meses, se tiver uma idade avançada, ele não vai ser aceito pelo plano de saúde, né? Então, isso é uma questão muito importante. Puxa vida, Marcelo, mas eu perdi o plano há 6 meses, porque não sabia dessa possibilidade, dessa ação judicial que você está me informando. Não é um problema, tá? Se você não conseguiu fazer a contratação de um novo plano, a urgência é mais do que clara, tá? Se você já conseguiu fazer a contratação desses 6 meses, a gente pode avaliar, né? Obviamente, cada caso é um caso, a gente pode avaliar e identificar as possibilidades ou impossibilidades. Por exemplo, puxa vida, Marcelo, eu não consegui um plano. Legal, isso já é certo da possibilidade. Eu consegui um plano, mas o plano está me exigindo carência de 24 meses. Já é uma nova possibilidade. Não, Marcelo, eu estou pagando 10 mil reais num plano que tem menos cobertura do que o da IBM. Também é uma possibilidade, né? Então, assim, todo caso é um caso e precisa ser analisado e avaliado de forma individual, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu já tenho um plano de saúde, ou não, puxa, já passou um ano, eu não consegui contratar plano, mas já passou um ano. A gente consegue também essa ação judicial, né? Então, qualquer problema que vocês tenham com qualquer segurador, com a seguradora, com a IBM, no caso, né? É possível da gente avaliar, identificar as possibilidades, a viabilidade jurídica do pedido, porque eu não costumo entrar com... eu não entro com aventuras jurídicas, quer dizer assim, vamos ver se funciona. Não. O direito, para mim, ele é muito certo e transparente, né? Apesar do plano de saúde, no caso a seguradora, dizer que não, por exemplo, o João não tem direito, né? Mas analisando a jurisprudência, analisando o contrato e o caso específico do João, a gente pode identificar que sim, ele tem direito a essa manutenção, entrar com a ação e conseguir essa manutenção. Então, todo item, toda questão é muito importante desses planos, né, nessas possibilidades ou não, nessas avaliações dos planos de saúde. Quer dizer, infelizmente, né, Marcelo, quanto mais problema para resolver a questão, melhor. Desculpa, né, mas é a realidade. Por exemplo, se o cônjuge sobrevivente já tem uma doença crônica, né, tem uma dificuldade financeira para se autossustentar, que, na verdade, são razões muito parecidas com a maioria das pessoas que chegam nessa idade. Já tem uma idade, vai ter dificuldade. Quer dizer, todos esses fatores acabam se somando para haver uma decisão nesse sentido. Os casos quer dizer, o caso que você tratou aqui e ganhou, ainda que liminarmente, isso é outra coisa que você vai falar também, né? O que é liminar e depois o que seria definitivo, mas foram pessoas que tinham doenças crônicas, o que infelizmente também não é difícil de ter. Eu não tenho mais vergonha disso. Eu tenho 74 anos, tem muito pouca coisa que eu tenho vergonha de dizer. Mas eu também já tive câncer. E quem teve câncer tem. Eu tive um linfoma, tenho 25 anos, estou vivinho aqui, graças a Deus, obrigado. Mas fazendo acompanhamento...
Exatamente, faço acompanhamento, mas eu tenho a doença crônica. Como eu sei que grande parte do pessoal tem uma determinada doença, tomara que não tenha, né? É melhor não ter, mas se tem, eu sempre brinco muito com isso, né? A questão até da isenção do imposto de renda para doenças crônicas. Pô, ninguém quer ter um câncer, ninguém quer ter um linfoma, pô. Se já que tem um ativo, já que tem um passivo que a vida te deu, então tu corre atrás do ativo, sei lá, é assim que eu penso, Sim, olhando assim de uma exatamente. forma bem. E uma questão muito importante, João, é assim, a gente fala em doença crônica, né? O que é uma doença crônica? Por exemplo, é uma urticária. Por exemplo, é uma doença crônica. Ah, eu tenho pressão alta. É uma doença crônica. Eu, Marcelo, sou diabético. É uma doença crônica, né? Então, assim, não precisa ser... de novo, cada caso é um caso, a gente precisa avaliar de forma individual, né, individualizada. Mas, por exemplo, temos uma cliente aqui do escritório também, uma questão muito semelhante à de vocês ibenistas, que tem urticária, que é uma doença, uma coceira de pele, tá bom, coça, barbaridade, deixa a pessoa fora de si, de tanta coceira, mas nós conseguimos fazer a manutenção do plano de saúde dela em função dessa urticária. E assim, já tem, com sentença procedente, transitada em julgado, quer dizer, não cabe mais recurso, né? Então, assim, todo caso é um caso, toda possibilidade precisa ser estudada, avaliada e, se for o caso, tomada uma atitude jurídica, né? Porque vocês têm direito a esse benefício, né? Mas, ô Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, claro, por favor. Desculpe te interromper, mas indo para uma situação de temperatura e pressão normais, tá certo? O IBMista morreu. E não tem nada contra. A esposa não tem problema nenhum, não tem problema de saúde, não tem nada. Quais seriam os enquadramentos que você iria analisar e quais seriam as situações que impediriam a esposa de entrar no plano? Você disse que foi analisado caso a caso. Mas quais seriam exemplos de situações que seria negado? Por exemplo, o prazo que já passou do óbito do esposo, do cônjuge, né? Por exemplo, também, eu já tenho um plano de saúde, já contratei um plano de saúde, já fui aceito num plano de saúde, tenho esse plano há, por exemplo, 2 anos já. Quer dizer, nós não temos, primeiro, urgência, né? Porque já aconteceu, né? Já houve essa contratação de plano, quer dizer, não houve um bloqueio para que ela tivesse. Mas me exigiram 24 meses de carência por doença pré-existente. Mas esse prazo já passou, por exemplo, né? Não, esse prazo não passou, foram exigidos 24 meses de carência nesse novo plano e eu tenho 10 meses já cumpridos, mas eu preciso fazer uma cirurgia, por exemplo, né? É óbvio que essa cirurgia precisa ser realizada, é óbvio que o plano de saúde, em princípio, esse novo plano vai negar essa cirurgia ou esse procedimento que seja, né? E a gente pode sim buscar o plano de saúde, né? A manutenção, desculpe, a reativação desse benefício junto ao Bradesco Saúde. Mas você comentou inicialmente que você tem casos que se a pessoa já morreu há 1 ano e a pessoa não sabia que poderia voltar ao plano? Sim, então, como é que você... de novo, a carência por doença pré-existente é uma dessas questões. Em 24 meses, né, se nesse novo plano de saúde está sendo exigida essa carência por doença pré-existente, é possível obter essa reativação. Obviamente, puxa vida, eu estou para perder meu plano da Bradesco há 90 dias. A urgência é mais do que clara, né, e ela é latente. Não, eu perdi o plano faz 2 meses, eu nem fui ver ainda um novo plano de saúde porque eu estou, ainda não caiu a ficha, digamos assim, né? São possibilidades que não cabe nem a discussão, quer dizer, não há defesa para a Bradesco, né? A obrigação dela é de mantê-los no plano de saúde, né? A grande força dessa ação é
pacientes com doenças crônicas em tratamento, né? Ou ainda que não sejam crônicas, mas em tratamento, né? Precisam desse plano de saúde. Marcelo, isso te ajuda a criar uma situação favorável, tá certo? Sim, isso me dá, na verdade, a faca e o queijo. Mas se o cônjuge não tem situação nenhuma de doença crônica, simplesmente o IBMista morreu e a esposa quer reativar o plano, ou continuar com o plano. E não tem problema de saúde nenhum. Tá, como você estava falando com a senhora Miriam, na verdade, apesar de não ter uma doença crônica, por exemplo, existe a possibilidade, a dificuldade de contratação de um plano novo. Por quê? Pessoas acima de 65 anos não são aceitas em planos de saúde. Eu estou com 28 ainda, mas tudo bem. Então, o senhor ainda chega lá. O senhor ainda está sendo muito bem-vindo. Ainda vamos lhe cobrar bastante por isso. Né? Eu tenho 28, como diz o Dicro, eu tenho 28, mas quando o pessoal me vê pelado, dizem que eu tenho 18. Você tem 28 com corpinho de 18, né? Isso aí. Tá certo. Então, na verdade, o que o Marcelo está dizendo é o seguinte, isso tem que ser case by case, porque, infelizmente, quanto for pior a situação do cônjuge, melhor para ter elegibilidade, infelizmente. Tem um caso que ele conseguiu aqui no Rio de Janeiro, que é relativamente recente, óbvio, não vou falar o nome aqui, uma questão ética, mas, por exemplo, a pessoa tem uma doença, então isso ajuda no argumento da continuidade no plano. Não, perfeito. Fortalece Eu ainda mais estou tentando entender aqui. O que eu estou tentando entender aqui é que, nesse momento, não tem nada que a gente possa fazer ou que a gente consiga fazer. A gente só tem que ficar com os contatos dele. Exatamente. Então, no momento de acontecer alguma coisa, esse é o hoje acioná-lo. Exato. Na verdade, isso aqui nós estamos fazendo é algo até proativo nesse sentido, entendeu, perfeito, Zé? Não, perfeito. Porque não há nada o que fazer. Você pode fazer o seguinte. Louvável, agora eu João. estou até ferrado porque eu ia gravar isso aqui, acabou dando esse problema aqui, eu não gravei. Eu queria gravar, mas eu vou fazer uma com coisa e vou mandar para todo mundo. A ideia João, na é verdade, para mim aparece como está sendo gravado ainda, tá? Então ótimo, que bom. Porque eu não estou no notebook, eu estou no celular, mas tudo bem. Então, o que acontece? É importante que as pessoas saibam isso. Não é que elas vão saber de tudo, né? Mas, você sabe o seguinte, se acontecer isso, liga para o João ou liga para o Marcelo, entendeu? Porque lá você vai analisar o teu caso, vai ver. Por exemplo, essa semana, infelizmente, nós perdemos aí um colega nosso aqui aqui no Rio de Janeiro, faz parte até do nosso grupo, que eu, o Ricardo e tal, Easy Bemicha, né? Enfim, isso acontece. Então, se a pessoa a pessoa não tem nem cabeça, né? A esposa ou o marido que morreu, não nem sabe para que lado vai, não conhece ninguém. A IBM hoje, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, que eu trabalhei em recursos humanos, e muitos aqui, a Lili trabalhou comigo também, a Aurelina, a gente sempre tinha um gosto de poder ajudar as pessoas, e eu tenho isso ainda dentro de mim, entendeu? De poder ajudar as pessoas. Por quê? Eu tenho uma informação, até pela formação, que muita gente não tem, fica totalmente perdida. Então, a ideia é essa, que a gente possa multiplicar isso para servir como fonte de referência, entendeu? Aconteceu, fala com o João, fala com o Marcelo, que eles talvez possam te ajudar, né? Não é garantido, mas eu acho uma coisa muito situação... importante, João, e senhor José e demais, né? É que, assim, a gente costuma brincar que é sempre muito importante você ter um médico e um advogado próximos, né? Sim. No caso em especial, né, eu já fiz palestra para mais de 200 pessoas, né? E uma das brincadeiras que eu faço é assim, eu chego no palco e pergunto, quem aqui nunca teve problema com plano de saúde? Né? Então, a grande maioria fica de mão abaixada, algumas pessoas acabam levantando a mão. E eu faço, puxa vida, parabéns, vocês estão com sorte, mas fiquem tranquilos, até o final da vida, infelizmente, todos teremos problemas com plano de saúde. Né? Eu já tive, minha esposa já teve, eu já tive meu plano cancelado indevidamente, né? Então, minha esposa teve câncer, o João já teve uma série de coisas. Então, assim, a gente sempre tem essa necessidade. E uma coisa importante também, senhor José, é assim, o nosso escritório, ele não trabalha única e exclusivamente com essa questão de rescisão de plano de saúde, mas eu trabalho também com ajudando os beneficiários do plano de saúde, do seguro-saúde, a obter o tratamento negado pelo plano de saúde. Legal.
Então, assim, hoje em dia a gente sabe, né? Ah, não, tá no rol, tá previsto no rol de procedimentos da ANS, ok, a seguradora assina, autoriza. Não está previsto, a seguradora nega. Só que isso é uma bobagem, porque o STF, legislação, Congresso Federal já estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS é um instrumento de cobertura mínima, e não é impossível você especificar toda a cobertura que os planos têm que ter. Né? Por exemplo, essa minha cliente tem uma urticária. Como é que a ANS vai estabelecer que pessoas com urticária não podem ter o plano de saúde rescindido? Não dá. Né? O rol de procedimentos da ANS, por exemplo, ele é atualizado a cada 2 anos. Em 2 anos, o remédio que hoje era um remédio fantástico, um tratamento oncológico perfeito, e que salvava muitas vidas, em 2 anos já está ultrapassado. Né? Então, a gente, não só para os IBMistas e cônjuges de IBMistas, é sempre importante ter, eu digo isso, né, não querendo vender muito o meu peixe, mas eu acho que é importante, né, a gente está sempre perto de pessoas com problemas. Né? Alguns dias atrás, minha esposa foi fazer uma cirurgia no hospital, na fila de atendimento no hospital, eu fiz mais 3 clientes. Na fila. Olha, você me desculpa, tal, meu nome é Marcelo, sou advogado, tá aqui meu cartão. Depois você me liga. Porque é isso. Infelizmente, os planos de saúde e seguradoras negam porque sim, e depois a gente vai discutir. Né? Muitos clientes, tem uma cliente minha aqui, que já gastou mais de R$500 mil de tratamento que foi negado pelo plano de saúde, e agora está buscando o reembolso. E o reembolso do plano de saúde é de 10%, 20%. Sim. Então, são questões, não só essa questão específica da rescisão, da expulsão, digamos assim, dos cônjuges após 90 dias do óbito, né? Mas também dos tratamentos, porque eu acho que isso é muito importante. Né? Não só para vocês, mas para mim foi muito importante. Né? Então, é sempre muito bom ter essa informação, por mais dolorosa que seja, né, é sempre muito importante. E aí eu vou fazer uma pergunta, como eu contei para vocês da brincadeira que eu sempre faço com os meus clientes, né, nas minhas palestras. Quem de vocês nunca teve uma negativa de plano de saúde? Marcelo, deixa eu te falar, na verdade, quer dizer, todo mundo que está aqui, a grande maioria, é plano Bradesco IBM, né? O plano IBM é um baita plano, tá certo? Sem então, dúvida. O risco é menor, não quer dizer que não tenha problema. Tem problema sim, tem demandas contra a IBM, mas muito menos do que aqueles planos mais básicos, entendeu? Mas certamente que quem não teve vai ter e sempre ter. E é também importante você saber, Marcelo, a gente já conversou sobre isso, aqui você está falando com ex-IBMistas, a idade média aqui deve estar gerando em torno de 75 anos, tá certo? Então, todas essas questões que nós estamos colocando é meio que abrangente de todos, tá certo? Quer dizer, com exceção do senhor José, que tem 28. Eu ia levantar a mão agora. Com exceção do senhor José, que tem só 28. Só tirando o Zé Renato, que tem 28, o resto de todo mundo, a média é 75. Eu até na IBM eu brincava que eu era o Zé Média, porque eu entrei em 73 na IBM, foi quando houve uma grande afluxo de novos funcionários e tal. Então eu tinha a idade média e tinha o tempo de serviço médio. E obviamente, como não morria, os outros também não morreram, então todos no mesmo barco. João, eu sempre disse que eu entrei na IBM com 2 anos de idade, tá? 2 anos, né? Você é um prodígio, exatamente. Está explicado o porquê dos 28, então? Está explicado. Exatamente. O que mais, galera? O que vocês querem colocar aí para o amigo Marcelo aí, para ele poder... Eu acho que você precisa colocar o contato dele aqui. Como é que a coisa funciona, sei lá? Você precisa colocar o contato dele e o seu aqui no chat dessa ligação. Tá, eu mando. Naquele link do YouTube tem também, mas eu vou mandar, pode estar certo. A hora que quiser também no meu WhatsApp, é só perguntar que eu mando, sem problema nenhum. Era legal o Marcelo falar agora a questão da liminar, né? A liminar é uma coisa provisória. Como é que se desenvolve a liminar e depois a busca pelo definitivo? E qual é o prazo médio para essa novela acontecer, né? Que tudo nesse país onde tem justiça tem uma novela, né? Você entra com a liminar, não vai achar que o outro do outro lado vai te dar de mão beijada.
planejado, ele também vai brigar. Então, isso é um dado interessante da pessoa considerar também. Se você pede isso, tá certo? E você fica lá no plano, mesmo que fosse negado, não estou dizendo que vai ser negado, aí o Marcelo pode falar melhor. Mas se você ficar 2 anos nessa lenga-lenga, se você botar 2 anos de plano que você estaria pagando um plano igual ao da IBM, você está falando em quase R$200 mil, cara. É isso que nós estamos falando, centro prático é isso. Fala aí, Marcelo, um pouco sobre o processo. Na verdade, funciona de forma muito, muito simples e rápida, né? A justiça brasileira é lenta, muito lenta, mas ela funciona, com os planos de saúde, ela acaba funcionando muito rápido, é muito mais rápida do que uma discussão de banco, qualquer coisa assim. Então, o que a gente faz? De posse de toda a documentação, eu entro com a ação judicial no estado em que vocês residem, né, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer lugar, Mato Grosso, onde for, qualquer estado da federação, nós temos possibilidade de atendê-los, né? Aproximadamente, eu digo até 7 dias úteis, né? Mas em até 2 dias. A gente pede uma urgência dizendo assim, olha, o plano de saúde vai ser cancelado e eu preciso, quer dizer, meu cliente, precisa desse plano de saúde que seja reativado ou mantido pelo tempo em que durar a necessidade dele, né? Então, assim, em até uma semana útil, o juiz fala assim, não, o Marcelo está falando, faz sentido o que o Marcelo está falando, a documentação que a gente junta demonstra que o beneficiário tem esse direito de manutenção, né? Então, em uma semana, o juiz dá uma liminar, que é uma ordem provisória, dizendo assim, olha, Bradesco, mantenha o senhor José, a senhora Miriam, o senhor João, o senhor Ricardo, ativos no plano de saúde, na Bradesco, né, nas mesmas condições, sem carências, sem redução de rede, sem absolutamente nada, em 24 horas. Ou seja, eu pego essa decisão do juiz, levo até a Bradesco e falo assim, ó, o juiz mandou. A partir daí, abre-se um prazo de até 15 dias úteis para que a Bradesco recorra dessa liminar e a liminar continua ativa, né? Pela minha experiência, não só nas ações da IBM, mas nas ações de reativação e manutenção de todos os clientes do escritório, nós não tivemos nenhuma liminar dessas que foi cassada e, assim, o beneficiário foi expulso do plano de saúde. Todas as ações que nós entramos são concedida a liminar e julgada procedente a ação no final. Como o João comentou, quanto tempo leva uma ação dessa, aproximadamente? Aproximadamente 24 meses. A liminar leva 1 semana para ser concedida, e o plano vai ser mantido ativo, sob pena de multa, por descumprimento da ordem judicial, né, até o final da vida, mediante pagamento da mensalidade. Marcelo, qual é o valor da mensalidade da Bradesco? Não sei. Não tenho como saber, porque nessa ação que nós tivemos da colega de vocês, inclusive, a Bradesco perdeu prazo para se manifestar e vai a sentença sem a contestação. E eles não informaram, em momento algum, o valor da mensalidade. Você diz da mensalidade é a parte que a IBM paga, que seria paga pelo seria pago pelo beneficiário, exato. Eu não sei exatamente quanto é esse valor, mas eu imagino que seja coisa de 500 a 600 pratas, mais ou menos, contra um plano de 4, 5 mil, sei lá, eu acho. Mas aí eu teria que aprofundar isso. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho essa informação, porque, como eu falei, a Bradesco perdeu o prazo na ação dessa nossa cliente, então eles não juntaram... Que é inacreditável, né? Bradesco perder prazo é inacreditável isso. Mas acontece, né? Enfim. Não, eu diria, se todos se perderem, ou se a Bradesco perder o prazo em todas as ações movidas pelos IBMistas, é fantástico. E acontece com muita frequência, tá, João? Contando com isso, que a gente pode ver na prática, pelos prazos judiciais, isso é conversa, porque a Bradesco vai recorrer, e essa conversa de vai para lá, vai para cá, primeira, segunda instância, isso aí leva 1 ano, 2 anos, sei lá. Se você, digamos, a pior hipótese, se você for negado isso depois de 2 anos, pelo menos durante 2 anos, tu já salvou alguma coisa significativa, né? Mas não é esse o objetivo. O objetivo é como você está falando aqui, é buscar o manutenção. Tá. Mas, de novo, eu reforço, tá? Pela nossa experiência aqui do escritório,
nós nunca tivemos uma ação onde foi concedida a liminar e depois foi cassada ou foi julgada improcedente. Nessas ações de reativação e manutenção de plano de saúde, a segurança é de 99,99%. Ótimo. Eu posso dizer porque é o percentual que eu tenho, e aqui para vocês eu posso abrir, eu nunca tive 100% de sucesso nessas ações, não só da IBM, obviamente, mas todas as ações de reativação e manutenção do contrato aqui no escritório. 100%. Não teve nem esse 0,1% vagabundo, como eles dizem, né? Esse 0,1% vagabundo não acontece. Boa notícia. É por isso que eu sempre digo que nós precisamos analisar caso a caso, com todas as informações, todos os dados, absolutamente tudo, de forma individualizada, para não, tem direito e depois, puxa, eu não tinha visto que tinha uma vírgula ali, ou que já tinha perdido o plano antes do óbito, por exemplo, coisas desse nível. Então... É importante, novamente, ficar atento caso aconteça o óbito, para entrar em contato, para poder ver, né, para não perder tempo e perder argumento, né? Enfim, é isso. Eu acho importante, que ele falou em documentação, a gente ter a lista dessa documentação, né? Não é para a gente prever que a gente vai morrer daqui a 1 mês, ou 3, ou 5 meses, mas pelo menos ter isso em mãos e deixar com o cônjuge, ou o cônjuge, seja homem ou mulher, se acontecer, é isso aqui que precisa pegar. E algumas coisas até podem ser antecipadas mesmo antes de falecer, se for necessário, se der. Mas, pelo menos, a lista a gente já pode ter isso em mãos para prevenir. Né? Na verdade, o que a gente precisa para uma ação dessas são documentos básicos. Desculpa. Está ouvindo? Eu ouvi alguém falando, não consegui identificar o que foi. Desculpem. Está falando, Rio? Não, já. Bom, então tá. Então acho que foi alguma interferência. Alguém tentou falar e eu acho que não conseguiu. Mas então, senhor Ricardo, via de regra, o que a gente precisa para essas ações são, assim, carteirinha do plano de saúde, né? Tem um documento que chama-se Carta de Permanência, que é obtida junto a Bradesco, né, no site da Bradesco, assim, olha, eu quero a carta de permanência, que diz desde quando que a pessoa é beneficiária e até quando vai o benefício dela, né? Com isso eu já tenho prova, primeiro, da validade do contrato dela, né, que ela realmente fazia parte da Bradesco, e segundo, a urgência do caso, porque, de novo, 90 dias para perder um plano de saúde e sair correndo e não ter a possibilidade de contratar nenhum outro plano, é pouco tempo, é um prazo muito curto. Então, essa carta de permanência, a carteirinha do plano de saúde, documentos pessoais, né, do IBMista e do cônjuge, né, a carteirinha do cônjuge sobrevivente é muito importante, para provar de novo que esta pessoa, este beneficiário, era de fato beneficiário desse seguro-saúde, né? Comprovante de pagamento do plano não tem, porque o benefício é gratuito a vocês, né? Sim. Não, é participativo. É participativo. Coparticipativo, então, assim, mas é que se tiver, por exemplo, as 3 últimas faturas de coparticipação, já ajuda bastante também. É essencial? Não é essencial, mas ajuda. O que abunda não prejudica, né? É isso, exatamente. A coparticipação acontece quando você tem alguma ocorrência, quando você tem uma consulta, algo do tipo. Aí você... Você tem a fatura, você paga o valor, e aquilo ali é a fatura que você está pagando, mesmo que seja uma coparticipação, está pagando alguma coisa, o mensal. Isso, é um valor bem menor do que o valor total, por exemplo, da cirurgia ou do procedimento, mas é um valor que vem cobrado numa fatura, direcionada especificamente ao beneficiário. E as pessoas da IBM têm acesso pelo site do Bradesco a
a essas informações também, não é nada complicado. Sim, exato. Então, Quer dizer, o que a difícil- pessoa é vai ter que difícil fazer ter alguém- um relato de É. tudo que está acontecendo na vida dela, dificuldades, de obter plano, então vai ter que relatar isso, se tudo tem isso. se o cônjuge tem uma doença crônica ou está em acompanhamento, tem algum tipo de tratamento, um é importante que a gente documento sobre tenha isso. um relatório médico atualizado, dizendo assim, olha, o nome do paciente, obviamente, né, o cônjuge sobrevivente, a gente chama de sobrevivente, mas o termo correto seria superstite, que é um termo jurídico muito feio, então o cônjuge sobrevivente, né, e o relatório eventual da doença, não, a pessoa vem em acompanhamento, teve um câncer há, sei lá, 25 anos atrás, mas vem em acompanhamento, fazendo consultas frequentes, toma tal medicamento, etc, etc, etc. Quer dizer, é um relatório médico, tem que ser assinado por um médico, trazendo no global qual é o quadro de saúde da pessoa. Não, ela tem 75 anos, ou 28, como diz meu amigo José Renato, tem 28 anos, não consegue fazer a contratação de um plano de saúde, etc, etc, etc. Tudo isso é importante que seja passado ao escritório, né, para que a gente tenha argumentos para brigar em nome de vocês ou dos cônjuges restantes. Nesse caso, Marcelo, você falou só uma pergunta, por exemplo, que o marido, a esposa do o cônjuge, não tem uma renda, e ela precisa provar que não tem uma renda, no caso, ele nem consegue fazer um plano de saúde, porque não tem renda para isso, ela tem que provar isso. É mais um argumento, né? Mais um argumento, a gente pode apresentar, por exemplo, não gosto muito, tá, senhor Ricardo, mas é uma possibilidade, a gente pode apresentar, por exemplo, extrato de conta, extrato de benefício de eventual aposentadoria. Não, puxa vida, a pessoa, o beneficiário da IBM, não, imagino que não seja o caso de vocês, mas recebe R$2.000 de aposentadoria, né? Quer dizer, fica inviável você contratar qualquer plano de saúde e ainda pagar os custos do dia a dia de manutenção da vida. Então, por exemplo, o extrato do benefício, o extrato de conta corrente, demonstrando que tem tem uma movimentação financeira, mas é uma movimentação pequena, ou até mesmo a própria declaração de imposto de renda, né? Se for o caso de juntar isso no processo, a gente junta como documento sigiloso, né? Só o juiz vai ter acesso a esse documento, e obviamente eu e o escritório, a gente não vai fazer absolutamente nada com isso, a não ser incluir esse documento no processo para demonstração de hipossuficiência econômica. Hipossuficiência, que está faltando a palavra, hipossuficiência, existe uma carta que você faz, e a pessoa não pode, tem que provar aquilo também. Isso, via de regra, os juízes até acreditam na palavra, né, numa carta escrita, mas é sempre bom, como tem muito advogado mentiroso no mercado, né, é sempre muito bom a gente apresentar e provar para o juiz que, olha, está aqui, ó, eu não estou falando da boca para fora, está aqui, eu tenho documento, seja demonstrativo de imposto de renda, com extrato de conta corrente de 1 mês, 2, 3 meses, por exemplo, que se não há, de fato, a capacidade econômica, ali está mais do que claro e provado. Então, é sempre muito bom munir o advogado de documentos que provem ao juiz o argumento que a gente vai utilizar. Uma pergunta de novo, Marcelo. Pois não. Nós estamos, obviamente, aqui falando do plano de saúde do Bradesco. Exato. Isso se estende também a funcional? Desculpe, eu não entendi o final da sua... Isso, por acaso, se estende também a funcional, que é o plano que nós temos também para reembolso. É porque ele não conhece isso. Funcional, na verdade, Marcelo, é um infelizmente, plano de medicamento. Medicamento? Funcional é um plano só de medicamento que a IBM tem para a gente poder... Entendeu? Sim, eu entendo que sim. Eu preciso avaliar esse contrato, mas com toda certeza, se vocês têm esse plano de saúde, desculpe, esse benefício, se ele é interrompido em função do óbito, a gente consegue sim. Em princípio, eu entendo que sim. Ótimo. Até porque ele é dado pela própria IBM. Né? Na extinção, ele extingue. E o plano de saúde extingue o reembolso também. Exato.
É interessante esse ponto que o Zé colocou, realmente, eu não me liguei nisso aí. Quer dizer, morrendo o cônjuge, o outro tinha o plano da funcional, que é o reembolso, não é reembolso, quer dizer, você paga só 25% do medicamento. É uma ótima coisa, é maravilhoso. Eu pelo menos nunca me ativo muito a isso. Agora, essa pergunta realmente é boa. Talvez possa fazer parte e ir junto com a parte do plano médico. Exatamente, plano de saúde. Isso se agrava mais ainda a partir do momento que o IBMista a morre. idade da pessoa, exatamente. Pois é, isso aí é um dado muito importante, Zé, que você colocou. Por isso que é bom as pessoas falarem assim, fazer um brainstorm, que aparecem. Por exemplo, a Lili, quer falar aquele caso? Ela tem uma situação legal, não, desculpa, uma situação interessante, se ela falar em legal é brincadeira, né? Mas é diferente e muita gente pode estar nessa situação também. Porque lá na IBM, Marcelo, vou dar só um briefzinho rápido, Lili, só para adiantar. A IBM tinha um plano chamado Renda Combinada de Sobrevivência, que é o seguinte, você pedia para se aposentar e dizia o seguinte, olha só, eu vou ter uma redução da minha aposentadoria para deixar uma pensão para o meu cônjuge, tá certo? Tem uma tabela lá atuarial que fazia isso, etc. e tal. Então, o que acontece? Com isso, a pergunta que fica é o seguinte, o cônjuge sobrevivente continuaria com o plano de saúde? Isso não está escrito em lugar nenhum, mas é uma coisa que vai aparecer, né? É o caso típico da própria Lili, o marido dela, ela fez como renda combinada, aliás, um abraço, Luiz, deve estar aí do teu lado, que eu já vi ele passar, né? Mas é uma coisa, a gente vai aprendendo com isso tudo, né? Isso que a gente está fazendo aqui é um startup, né, dessa conversa, isso vai começar, né, e as pessoas vão conhecer mais o Marcelo e já vai... não tem não sei a quem procurar. Com o tempo as pessoas vão sabendo, vão procurando. Oi, Luiz, tudo bem? Estou te vendo aí atrás, né, cara? Principalmente que foi muito interessante assistir a palestra, porque, no caso, o Luiz Antônio era uma das exigências que ele... Quer dizer, exigência, facilidade. O Luiz também teve um câncer e está em tratamento. Então, também faz, obviamente, faz uso do plano do funcional também de medicamentos, que também ajuda. Infelizmente, todos nós, de uma forma geral, uns mais, outros menos, estão mais ou menos no mesmo barco, né, cara? Então, todo mundo, entendeu? Infelizmente, então, né? Infelizmente. Agora, esse programa de renda combinada de sobrevivência, a IBM, na homologação nossa, já vinha duas opções. Deu já optar, três opções. Ou eu podia recusar, não querer, deixar uma renda para o meu cônjuge, o meu beneficiário, nem era cônjuge, dizia um beneficiário, o pai, quem fosse, um beneficiário, e eu poderia também optar com recomposição ou sem reposição. Eu, na ocasião, optei até por com recomposição, ou seja, tipo um desconto maior, para, no caso do falecimento do meu marido, primeiro do que eu, morreu, voltaria meu salário a 100%. Quem optou sem recomposição, o beneficiário morreu antes, a pessoa ia continuar com o salário reduzido, porque não optou por isso, entendeu? Na ocasião, eu tinha até anotado, assim, à mão, que, com isso, ele manteria o plano de saúde dele também. Só que agora eu não estou conseguindo essa comprovação de que isso tem. Então, a minha preocupação agora seria essa. Se eu deveria me preocupar e já planejar dele ficar contigo também como um futuro cliente. Na verdade, senhora Eliane, assim, o contrato da Bradesco com a IBM, ele é claro ao dizer que, com o óbito do IBMista, em 90 dias, o cônjuge perde o direito ao benefício. Quer dizer, perde o direito não, ele perde o benefício. 90 dias contados da data do óbito, encerrou o benefício. Tá? Puxa vida, 92º dia, eu fui fazer uma consulta médica, vai ser negado, ou se não for negado ainda, a Bradesco vai entrar com uma ação contra a senhora ou contra o cônjuge para cobrar o valor dessa consulta médica. Então, isso tem uma cláusula contratual, né? E não tem como, a não ser com essa medida judicial, ligar para a Bradesco e falar assim, olha, ou para a IBM, prorroga um pouquinho mais meu plano. Isso não existe, infelizmente não existe. Com relação ao plano de saúde, né? Você acha que, no caso, até o fato de ter esse programa de aposentadoria com essas condições, não seria o caso de ser uma exceção da IBM para essas pessoas que optaram por um plano com
com recomposição salarial, né? Renda combinada. Renda combinada, Com relação ao seguro-saúde, não. você acha que não? Os contratos não se aproveitam e eu tenho a cláusula aqui, inclusive, ela é clara e específica, dizendo que você perde, na verdade, a elegibilidade de manutenção do plano na aposentadoria. Mesmo que eu tenha deixado uma renda para ele. Ainda assim. Ele vai continuar recebendo, até ele falecer, vai continuar recebendo 50% do meu salário. Vai continuar recebendo 50% do salário para pagar um outro plano de saúde que não o da IBM. Tá. Infelizmente é isso. Tá. Desculpe a brincadeira, né? mas é exatamente isso. Infelizmente é exatamente isso. Entendido. Certo. Infelizmente. Lício Barros, como vai, meu amigo? Coloque as suas questões, Lício. Tudo bem contigo, meu amigo? O senhor Lício está no mudo. Tá no mudo, Lício, tá? Não, tá? Tá no mudo, tá desligado, o microfone sim. dele tá desligado. Está desligado. Bom, João, acho que você consegue desmutá-lo. É só o João que consegue. é isso aí, tudo bem, é isso aí. Tá desmutado, Lício, pode falar. Não, acho que você tirou o vídeo dele. Você tirou tudo, cara. Paulo César Mulatinho tá escondido aí, né, Mulatinho? Tá me ouvindo? Poxa, eu não só estou te ouvindo, como eu estou tentando falar desde que eu cheguei aqui. E não consegui. Ô, João, Então aproveita o embalo e fala, Paulinho. Eu vou falar. Vou falar porque ficar na palavra você e mudar o microfone, que está bloqueado, para desbloquear. Não, do Paulo não está bloqueado. Não? O Paulo Mulatinho, eu não mexi nem, então, tá desbloqueado. Tanto é que ele falou agora, mas não está bloqueado. Não. Paulo, Tá tá aparecendo ouvindo? bloqueado aí. Ele tá bloqueado, o microfone dele está bloqueado. Uai. Do Paulo César aqui? vem agora. Agora desbloqueou. tá. Agora está desbloqueado. Estou te sacaneando, Paulo, desculpa. Vamos lá, manda bala. Olha, eu vou dizer rapidamente o que eu acho que é o resumo do que nós fizemos até aqui. Primeiro, a gente chega à conclusão que plano médico é uma coisa complexa. Segundo, e sendo uma coisa complexa, eu não me sinto capaz de lidar com esse assunto. Então, eu nunca tentaria resolver esse assunto, a menos o seguinte: chego no escritório do Dr. Marcelo e digo, doutor Marcelo, esse é o problema, o pepino que eu tenho, precisa resolver isso. Acabou. Não precisa mais nada. Então, não tente resolver um problema de plano médico. Dê ao doutor Marcelo. Obrigado, senhor Paulo. Obrigado pela Está confiança. me ouvindo agora, João? Mas Tô vendo, Sim, tô agora vendo. sim, senhor Lício. Está me ouvindo agora, João? Tô, amigo. Agora Boa tá noite a ouvindo. todos. É um tempo. Tô sentindo falta da tua... Queria fazer uma pergunta É. aí para o doutor Marcelo. Fala, Não, senhor manda Lício. bala. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Eu vi aí que sobre a liminar, né, que a IBM não... aliás, o Bradesco não perdeu o prazo, Sim. né? E, mediante isso, a pessoa ela está ainda sendo atendida pelo plano, né? Exatamente. O plano, o plano- a liminar foi cumprida. Sim. Isso, ela vem sendo atendida Aí pela Bradesco. o Bradesco perdeu o prazo, né, para poder justificar. Isso, o prazo Muito bem. processual. Ela- Isso, ela- prazo processual. Processual, né? Agora, ela, mesmo assim, ela ainda tem condições de interferir no processo para manter os interesses dela, para depois de perder esse prazo, ela
Sim, Ela pode entrar sim, com processualmente. recurso Pode, pedindo exato. para. Deixa eu seguir mais um pouquinho. Pois não, É, perdão. o desfecho, o desfecho desse processo é o que a pessoa fala muito em trânsito julgado, né? Ou seja, o momento onde não tem mais como recorrer e encerrar, o processo, né? O processo é O encerrado. problema é complexo. O problema é complexo, não vamos chegar a Sim, lugar mas nenhum. Deu doutor Marcelo para o Marcelo resolver. Acabou. Marcelo, Mas- desligou seus telefones É isso e aí. com a seguinte mas questão. o bom, ou seja, a IBM perdeu o prazo. Aliás, desculpa, o Bradesco perdeu o prazo. Exato. Ela pode se manifestar no processo e no final o juiz vai dizer, olha, Exato. vai ser mantido o plano e pronto, vai dar uma canetada lá e dar o trânsito julgado e acabou o processo, né? Na situação atual, a pessoa lá do processo aí, o Bradesco não está cobrando nada a ela, né? Exatamente. Não está No cobrando momento. nada e ainda vai ter que pagar uma multa. Tá se fingindo de morta lá, né? Provavelmente, a partir do momento em que o Bradesco determina um valor para essa pessoa pagar, né? É um valor que vai ser estendido, né? Então, Pra por todos. isso, eu acredito que o Bradesco está se mantendo no silêncio, porque ele pode dar um tiro errado, porque se não, o valor é tanto. Se o valor é tanto, aí vai ser igual para todo mundo, né? E acho que por esse motivo ela está lá mastigando uma posição, né? E de não ter que não está cobrando o valor mensal, né? Aí por isso eu te perguntei, se não está cobrando, o juiz, num determinado momento, ele vai dar um trânsito julgado nisso e fechar o processo, né? Não? Mais ou menos isso. Ou pergunte ao doutor Marcelo o que fazer. O doutor Marcelo que vai resolver, pô. Na verdade, senhor Lício, eu entendo sua preocupação, né? O trânsito de julgado, ele ocorre quando não são mais cabíveis recursos, né? Então, assim, da liminar cabe um recurso, não foi utilizado, né? Da sentença do juiz cabe um novo recurso. Então, assim, ainda que a Bradesco não tenha se manifestado em contestação, perdeu o prazo, falou bobagem, juntou uma receita de bolo, qualquer coisa que seja, quando o juiz sentenciar o caso, procedente ou improcedente, né, qualquer que for a decisão do juiz, cabe um novo recurso. Não, ninguém apresentou recurso, nem nós, nem a Bradesco. Ocorre o trânsito em julgado. Né? Mas o trânsito em julgado, ele é uma questão processual, né? O Código de Processo Civil, bom, tá na mesa de alguém já. É um livro desse tamanho, com regras, prazos e afins, né? Então, cada decisão do juiz cabe um recurso. Né? O trânsito em julgado, por isso que eu falei, leva aproximadamente 24 meses. Por quê? Até contestação, sentença, a manifestação das partes, são 24 meses. Né? O mais importante é darmos a entrada o quanto antes nessa ação, né? Sair a liminar, notificar, intimar a Bradesco Saúde, dizendo assim, olha, o juiz mandou, digamos assim, o Alexandre de Moraes mandou, né? E a Bradesco cumprir com o que foi determinado. O trânsito em julgado,
vai lhe dar, de fato, uma segurança, quer dizer, vai dar ao sobrevivente uma segurança maior, dizendo assim, puxa, agora eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem não, vai caçar liminar, vão cobrar, não sei o quê. Concordo. Mas, como eu falei, não sei se o senhor já estava presente na nossa conversa, eu não tenho até hoje, aqui no escritório, nenhuma ação relacionada, não a IBM em si, mas a manutenção de planos de saúde ou a reativação de planos de saúde que a gente tenha conseguido eliminar e tenha sido revertida a liminar, cassada a liminar, ou ainda julgada improcedente o processo. Todas as ações, por isso que eu faço uma análise prévia, individualizada, né, para que a gente não fale bobagem. Né? Não, eu vou dizer, não, você tem direito, quando na verdade não tem. Então, eu sou muito cuidadoso nesse sentido, para não prejudicar os nossos clientes, porque não faz sentido entrar com uma ação quando não tem direito, né? Barata! Vai falar. Olá, tudo Eu falei bem? do trânsito julgado, que é um momento. Eu falei do trânsito julgado, porque é um momento Eu queria fazer uma pergunta. da gente de desligar a chave, né? Ou seja, a gente dormir e acabar com esse pesadelo final, Pode entendeu? dormir para sempre, né, cara? Então, é por isso que eu te perguntei. Então, Não. Eu Tô brincando. existe essa possibilidade, não é isso? No decorrer do processo, a gente pode ter o trânsito julgado, encerrar o assunto e bola para frente. Quanto antes, Gente, melhor, né? sem dúvida nenhuma. Para a gente, né? Parece que é verdade, tá certo. Vamos ver o Barata aí. Barata, fala um pouco aí, que eu não estou te ouvindo. Tá ótimo. No momento, Boa noite para todos aí, estão me ouvindo? Fala, Baratinha. Tranquilo, olha. Boa. Como eu Tô sou um vendo. cara de finanças, eu só tenho uma pergunta. Quanto é que essa ação vai nos custar? Porque, de repente, tem que fazer Então, um business case para saber se é melhor pagar o Em plano vez, ou em o vez de Marcelo. responder objetivamente a tua pergunta de valor, que é óbvio que é importante, how much is that, eu vou te lembrar uma coisa que é importante, que acontece, feliz ou infelizmente, quando a gente morre, que é aquele plano da IBM, tá certo? Então, o plano da IBM, como eu sou Zé Média, eu posso dizer, o meu plano, tem umas discussões aí, mas eu ganho, hoje, se eu morrer, o Ricardão leva 150 mil, tá certo? Então, vai dar com muita sobra para pagar o advogado, certo? Agora, o valor dele, da ação, é individualmente, aí ele que sabe, ele que vai falar o valor. Mas não é nada que vai morrer, não. Não, pois é, mas a minha pergunta é porque quem vai pagar não sou eu, é a pessoa que está aqui. Mas a Claro, pessoa que vai pagar vai receber o teu seguro, meu amigo. É isso aí. Ah, beleza. Entendeu? Beleza. Eu só lembrando isso, não estou dizendo, enfim. Tá bom, perfeito, tá É perfeito. só para lembrar isso que na isso hora que você tiver que fazer isso, provavelmente, você que é de finanças sabe, vai ter um funding. O funding seria o plano da IBM. Só lembrar. Com certeza, pois é, eu não sabia disso, entendeu? Então já vou falar para a pessoa lá, para ela ficar calma, tranquila. Fica tranquilo aí que eu não vou morrer, não. Vai demorar 30 anos. Fala para ela. Não, mas, Realmente senhor Carlos, vai senhor ser pago Barata, não sei como Não, eu devo chamá-lo. depois desse valor aí, ela vai estar louca para que eu vá embora, meu. Ela vai pagar e ainda vai ficar com um troco legal, né, cara? Exatamente. Ô, João, mas ainda tem aquela dúvida se são 5 mil dólares. Ô, João, Isso é outra João, história. deixa- Mas se Deixa- for 5 deixa- mil dólares, já dá 30 mil reais, Deixa- já não vai jogar fora. Fala. é isso que eu ia falar, né? Não é 150 mil, né? Eu estou falando O do meu ativo, era eu falei do ativo até 2 meses aposentado. atrás. Uhum. Eu falei até 2 meses atrás, o meu era 120 mil, né? Aí passei numa fase aí do plano, um período, aí já passou para 60 mil, né? Então ele vem diminuindo esse valor. Todos Aí, sabem cara, que acontece isso, né? olha só, eu me lembro que eu tive lá sentado fazendo isso, o plano de aposentado, não me pergunta por quê, era 3 mil dólares, ou seja, em valor presente, 18 mil reais.
Eu acho que era um racional que o cara que era aposentado não tinha tanto custo, se morrer a viúva não ia precisar tanto. Eu não sei, cara. Era 3 mil. Agora eu já sei que a fundação do Fazenda aí foi depois da minha saída. Alguma coisa, tipo, meio que nivelar isso, aí, cara, já é outra conversa. Eu sei o seguinte, a minha carta, a carta que eu saí em 1900... Aliás, lembrando aos que estão vendo aqui agora, ou que vão ver depois, quem é elegível a essa conversa? Eu tinha que ter começado falando isso. São pessoas que são aposentadas pelo plano IBM e que também saíram da IBM no sopão de 1996, que é aquele grande sopão que o último que sair apaga a luz. Isso é quem se enquadra. Então, infelizmente, uma pessoa de 93, 92 sabe sopão, não. É o cara do sopão de 96. E os aposentados da IBM, né? É isso, só lembrando. Só isso mesmo. Só que essa tabela, ela diminui com o prazo, entendeu? O valor do seguro, tá? Só para reforçar. Bom, no ativo, não. O valor do seguro, ele diminui. Mas dá para pagar, tá bom. Tá bom, mas dá até um troco aí, vamos lá. O aposentado, pode, tá? Pode morrer tranquilo, vai dar para pagar. O Marcelo está... Você chegou, né, cara? Mas a gente tem que falar... Eu, por exemplo, não tenho esse tipo de preocupação. Eu falo em morte tranquilamente, porque é o final, meu final é esse, como de todo mundo. Eu não tô nem... Aliás, não estou nem preocupado com a morte, eu estou preocupado com a vida. Eu quero viver, quero ser ativo e tal. Se morrer, porra, eu vou morrer, meu irmão, não tem jeito. Mas vamos lá, quem mais? Marcelo, Quem mais tem mais Marcelo, colocações? Desculpe, mas eu vou embora, vou ficar devendo essa. Quem vai pagar é a outra. Mas uma questão muito importante, senhor Carlos, é assim, eu costumo dizer aos clientes aqui do escritório que nenhum paciente, nenhum beneficiário ou nenhum cliente do escritório fica sem benefício ou sem tratamento, ou o que quer que seja, em função de dinheiro, né? Tranquilo, tá tranquilo para mim. Isso é muito importante, eu busco sempre ajudar, porque eu senti na pele com a minha esposa o que é a maldade do plano de saúde, né? Então, eu coloquei para mim e para o escritório que a gente não deixa cliente sem tratamento, sem atendimento, em função de dinheiro. Podemos parcelar, podemos conversar, discutir. Tá Cada caso é um mim, caso tranquilo. também. Tá entendido, com certeza. Obrigado. Mais alguma questão, amigos? Que já está na hora. Eu, por mim, eu fico aqui. É um prazer estar falando com meus amigos da IBM. Mas, né, tinha marcado mais ou menos 1 hora. Já tem 1 hora e 20 minutos. Alguma questão que não tenha sido explorada? Mais a última aí para a gente fechar? Não. Fala aí, Só reforço aí, você colocar o contato dele nessa live aqui. Fala aí, Ricardinho. Eu? Não, eu já perguntei. Tudo bem, Baratinha? Te dando um abraço. Um abraço para você também. Baratinha, né? Esse Baratinha eu botava... Olha só para terminar com uma coisa leve, o Baratinha, esse cara que vocês estão vendo aí de chapeuzinho, agora está até barbudo, parece um vovô. Esse cara botava eu e o Ricardo para correr quando a gente tinha 15 anos, ia pegar onda lá no Leme, ele é do Leme, né? Então ele botava a gente para correr. Aí, depois a gente ficou amigo, né? Tal, é verdade. Depois ele defendia a gente. Depois ele ficou amigo, aí ele foi para a IBM. Isso eu não esqueço nunca mais. Galera, muito obrigado. Eu acho que está legal. A gente, conforme for, a gente faz um outro checkpoint aí, mas eu acho que como início está bem legal para a gente se colocar, né? E isso tende a correr, as pessoas falarem, enfim, eu vou se eu não fiz nenhuma nhaca aí, eu estou com esse vídeo gravado e vou passar para a galera aí, para quem não pôde participar, né? Que hoje é assim mesmo, nem todo mundo pode participar. Eu acho que isso aí foi uma grande luz para todos nós, porque era uma grande oportunidade, né, cara? Ainda não deixa de ser, mas é uma grande luz para todos nós, porque todos tem essa mesma questão, né? Um cônjuge, marido ou mulher, mas tem um cônjuge. Isso é um calcanhar de Aquiles de muito tempo, né? E tem sido, né? E só dá um alento para a direção. Quem tem a mulher em casa ou tem um marido em casa sabe do que a gente está falando. É complicado, é preocupante, cara. Você só vê aquela história, quando você vê uma lamparina lá no fim do túnel, né? Já é alguma coisa, né? É porque não seja uma lâmpada muito forte.
Que não seja um trem vindo lá. Parabéns pela Não sua seja um trem. iniciativa, João. Isso ajudou muito nós, esposas, que estávamos Aham. totalmente sem direcionamento, né? Eu sei que isso é uma preocupação de todos, Miriam. Eu vou te dizer, eu tenho uma coisa, os que trabalharam mais juntos comigo, Lili, Ricardo e tal, essa área de administração, eu não fui sempre administração de recursos humanos, inclusive é um negócio interessante, nessa altura da vida eu estou me dedicando à parte mais fisiológica de recursos humanos. A fase mais bonita, que é a estratégica, o desenvolvimento, meu Paulo Mulatinho que está aí e tal, cara, essa aí não é, infelizmente, não é que te dê também algum sustento. Eu não vivo disso, tá certo? Mas eu vou te dizer, a melhor coisa que tem é você poder ajudar as pessoas, porque elas estão muito perdidas. A galera Com da certeza. IBM ficou sem pai, sem mãe, sem nada, né? E é Verdade. muito triste ver isso, porque nós que somos IBMistas lá daquela galera, assim, né? Aquela das antigas, a gente tinha aquele senso de ajuda. Os caras que estão lá hoje, eles nem sabem do que você está falando, nem estão muito Verdade. preocupados contigo também, não. Verdade. Né? Então, vamos nos ajudar. O que a gente pudesse ajudar, nós estamos juntos aí, tá bom? Beleza? Mas parabéns. O Zé Renato Obrigado, tá? foi o contato. Parabéns, João, João. antes que o Parabéns, pessoal Marcelo. saia, Muito bom. posso colocar eu tenho uma tela aqui que fala um pouco sobre fala não, que tem os nossos os contatos aqui do escritório. Você me permite passar um pouquinho só para vocês? Claro. Pode. Compartilhar a Marcelo, tela? você tinha me mandado também teu Instagram, eu vou reforçar novamente agora com o vídeo. Pode deixar que eu legal. vou espalhar essa notícia aí. IBMista é muito fofoqueiro, eu só falo uma coisa, ele já está falando. Nós queremos Um sempre beijo cobrar. em todos. Tem que cobrar, tem que cobrar. Ele vai isso botar a aí. tela aí, eu acho. Vai botar a tela. Muito legal Vai botar a tela, encontrar Marcelo? vocês, é um prazer. Tá pedindo comida aqui. O João vai tá bom. passar Eu tudo tô vendo depois. o teu cãozinho aí, lindão. Que te contar. Eu também Tá tô pedindo agora comida sentimental aqui, com cara. cachorro. Eu nem gostava de cachorro, agora eu tô todo sentimental. A velhice é uma merda, desculpa. Olha só. Ô, João, você é cuidador de idoso agora. É? Cuidador de idoso. É. Um beijo grande para todos vocês, um maior prazer Para estar vocês todos. falar com Obrigado, vocês. João. Obrigado, Obrigado a Marcelo, todos. aí pela. Obrigado, doutor Coloco à minha Marcelo. disposição. Não, Qualquer gente. dúvida, Marcelo, estamos aqui. obrigado. A gente vai Eu Abraço a agradeço. todos. Vamos ver todos aí. Ó, Até logo. Obrigado. Um abraço. Obrigado. vamos demorar muito para demorar muito para nos encontrar, aí, doutor Marcelo. É verdade. Estamos juntos. Vamos demorar muito para nos encontrar.